Não volta tarde hoje, não. Ele tá ou não tá na janela? Eu prometo que eu te devolvo, tá? Guida, esses brincos aí são da vovó. Eu sei. Se vocês se gostam tanto, por que você não apresenta ele pro papai? Explica isso pra esse tal de Yorgos. Explicar o quê, Eurídice? Eu, hein? Eu sou filha de um português ignorante que acha que a gente tá no século passado. Nossa, Guida, que grosseria. Não fala assim do papai, não. Eurídice, o papai não pode sonhar que eu saí de casa essa noite, hein? Quando der 1h da manhã, você se esgueira e abre a porta do quintal pra mim, tá? 1h da manhã, Guida? 1h da manhã? Eu vou ter que ficar acordada até 1h da manhã? Eu prometo que na próxima vez eu te levo, tá? Ai, fiquei tão bonita nesse vestido. Ai, tá me dando nervoso. Até me deu vontade de fazer cocô. Bom, olha só. Agora eu preciso que você vá e toque seu piano pra eles, tá? Vai, Eurídice. Não vou. Eurídice, olha pra mim. Por favor. Vai. Você tá tão bonita nesse vestido. Pena que é tão baixinha. Vai! Quando eu entrei no filme, eu não sabia do que se tratava o filme, eu não sabia o que era. E aí o Karim veio aí com a referência do livro, que pediu pra gente não ler, mas veio com a referência do livro. Então a gente começou todo o processo, assim. A Eurídice é uma mulher que sonha ser pianista. Mas tudo o que acontece com ela na vida a impede de ser o que ela deseja ser e ser o que ela é. No fundo, a Eurídice é uma mulher dona de casa, nossas avós. E eu me lembro muito de uma frase que está no livro da Marta Batalha, A Vida Invisível de Eurídice Guzmão, que ela diz: essa história é das mulheres que poderiam ter sido. Ali me pegou muita coisa, assim. Lembrei da minha avó, lembrei das nossas avós, lembrei dessas mulheres da década de 50. E eu pensei, puxa, ninguém nunca falou dessas mulheres, ou talvez poucas, ou eu nunca mergulhei nessa história. Uma dona de casa que criou os filhos e abdicou de tanta coisa, assim. A verticalidade do Karim é muito intensa, assim, no processo, então eu me perdi muitas vezes. Eu não sabia quem era o Eurídice, assim. Só que teve um momento do processo que eu entendi algumas coisas. Essa mulher que vive dentro de casa, que é cercada por muitos homens que a impedem de ser o que ela é, tem alguns momentos da Eurídice em que ela escapa. Tem alguns momentos que a Eurídice ela não cabe. Eu estava interessada nisso, eu estava interessada onde que a Eurídice não dá conta, não está dando conta. Porque ela não é aquilo que ela quer, ela não consegue, ela é impedida o tempo inteiro. Então, a linha que mais me pegou foi qual a dor desta personagem, por que ela não consegue ser o que ela é, o que a impede disso. E quando o processo todo do Karim é muito vertiginoso, do Karim e da Nina Kopp, que é a diretora assistente, e foi mergulhar num universo que as pessoas não desejam ou não sabem, que é uma mulher dentro de casa, a violência dentro de casa. E sentir isso fisicamente no corpo foi muito duro, assim. Foi, acho que o momento que mais me pegou, assim. Quer dizer, essa violência do homem em cima da mulher, a violência dos desejos deste homem em cima dessa mulher, o corpo sendo dele. Eu me perdi nisso tudo. Eu estou falando aonde que eu me perdi. E até que a Eurídice, eu vi o filme pela primeira vez aqui no festival, e a Eurídice tem uma coisa um pouco esquisita, assim, nada está muito na fala da Eurídice, ela fala poucas vezes o que ela quer falar.
É meio sufocante, assim, é meio um grito um pouco surdo, assim. Então, quando eu li o roteiro e eu me deparei com a Guida, eu fiquei com muito medo de início, porque é uma personagem muito vulnerável e ao mesmo tempo muito radical. Então eu fiquei com medo, porque eu falei, bom, agora eu vou ter que começar a abrir meus monstros, né? Abrir as minhas gavetas, se eu quiser de fato embarcar nessas emoções que a Guida precisa e vive ali. Então, a gente ganhou muitas referências do Karim. Uma referência para mim que foi fundamental, que foi talvez um lugar que eu tenha, de fato, entendido uma mulher fora do parâmetro, que foi uma mulher sob influência do Cassavetes. E quando eu vi esse filme, eu vi o trabalho da Nina Rowland, eu fiquei tão emocionada com aquilo e eu falei, bom, eu tenho que ser corajosa, assim. E aí eu comecei a buscar imagens e a buscar memórias. E aí eu me deparei, eu fui muito longe, todas as referências longe, de repente eu cheguei na minha casa e eu olhei para minha mãe. E a minha mãe foi uma mulher que ela foi a única mulher que se separou, que decidiu se separar na família dela de 10 irmãos. E aí eu comecei a olhar para minha mãe de uma maneira tão estranha e de uma maneira curiosa. Pela primeira vez, eu tenho 30 anos, eu nunca tinha olhado para ela dessa maneira. E eu comecei a ver uma força ali. E aí eu comecei a reparar como a minha mãe andava. E aí eu falei, bom, acho que tá por aqui. E é um filme que fala sobre um território de família. E aí foi isso, eu comecei a tentar entender na minha região, na minha casa, na minha família, aonde eu estava. E de repente eu me vi jogada no mar e sem medo, totalmente embarcada no abismo que o Karim propõe. O Karim é um diretor muito radical, com toda a delicadeza do mundo e generosidade, mas ele não, quando ele percebe que você acha que chegou num lugar, ele tem a sensibilidade de entender que você pode ir muito mais. E é esse o limite que a gente foi entendendo, até onde dava para ir muito mais. Eu acho que o filme fala sobre essa quebra de parâmetro e de limite. Então, como atriz, o meu fio foi por aí. Tudo dentro de mim, né? Tá tudo dentro da gente, mas é entender qual é a janela que a gente quer abrir ou fechar em qual momento. O filme, de maneira geral, trata muito dessa violência masculina em dois sentidos, né? A Guida que sai de casa e a Eurídice que fica. Como mulher hoje fazer esse filme, é óbvio que é diferente para mim, ou seja, eu posso escolher ter filho ou não, eu posso casar ou não, ainda que julgada, mas eu ainda tenho essa possibilidade. Mas o que mais me pega é o corpo da mulher como propriedade masculina. O corpo da mulher está disponível ao desejo masculino. O Antenor tem desejo sexual e Eurídice tem que dar conta daquilo. Isso me pega muito, assim. Como essas mulheres abdicaram não só dos seus desejos, mas também do próprio corpo, né? A Eurídice, por exemplo, no filme quer abortar, não aborta, porque não dá, porque é tão forte a pressão masculina em cima dela que ela não consegue. E eu sinto isso claramente também na minha vida, assim, como atriz, como mulher. O tempo todo falam pra gente como a gente deve falar, ou como a gente deve se vestir, ou como a gente deve se maquiar, ou como a gente deve se portar, onde é que é bom estar, onde é que é bom não estar, o que é o papel de uma mulher, o que é ser uma mulher. Então a gente tem muita coisa a andar. É um filme de época que fala da década de 50, mas que ainda fala sobre nós. Isso significa que a gente tem muito a andar ainda. Muito. Acho que todas as mulheres, pelo menos a repercussão do filme aqui em Cannes, as mulheres que vêm falar com a gente sobre o filme, falam de um sentimento de sufocamento, e falam porque também sentem de alguma forma. O mundo, de fato, não é nosso, assim, o mundo é masculino e é assim que as coisas estão estabelecidas. Então a gente precisa romper muita coisa a estar onde a gente quer estar, fazer o que a gente quer fazer. Isso me pega, obviamente. Por exemplo, eu consigo me identificar com a Eurídice no sentido de, às vezes a gente sofre algumas violências e que a gente se cala. E às vezes eu falo, por que eu fiquei quieta? Por que eu fiquei quieta com tal piada? Por que eu fiquei quieta com uma espécie de conselho? Por que eu fiquei quieta com uma mão que me deixou desconfortável? A culpa é sempre nossa. O problema é sempre nosso. Então o filme, em alguma medida, me representa também.
apesar de ser uma mulher da década de 50 e eu estar em 2019. Foi um set muito maluco e um set muito transgressor e um set muito rigoroso. Isso é uma maluquice. Você entrar num set rigoroso é muito louco, porque a gente está muito acostumada com sets muito burocratas, muito industriais e muito bobos. E entender o set do Karim foi, na verdade, entender como que a gente ia começar a filmar e entrar de fato. Então tinha um rigor, a gente não falava com ninguém da equipe, a gente não tinha celular, a gente ficava bordando sozinha o dia inteiro. Era uma concentração alucinada. E 12 horas trabalhando aquele estado, a gente tinha que ser chamada pelo nome, né, da personagem. Então, e era um lugar, eu me lembro que antes da gente entrar no filme, a gente recebeu uma carta do Karim abraçando a gente e dizendo que era proibido o sexismo. Então, foi um filme e uma construção de set totalmente absorta na possibilidade de ser muito profunda essa criação. E para você entrar numa profundeza, você tem que ter muita coragem, porque coisas podem acontecer, né? A gente está ali no limiar entre construir e destruir. O Karim, ele tem essa capacidade, ele constrói muito, mas ele olha aquilo e joga uma bomba. E a gente tem que ser muito aberta e muito intuitiva para dar conta disso. Então, acho que ele escolheu atores, praticamente todos os atores são de teatro do filme, vieram de teatro, o que eu acho que é uma grande diferença, porque a gente tem que lidar com uma improvisação emocional muito grande. É isso, assim. E ao mesmo tempo com um distanciamento muito profundo, porque é a nossa profissão. Então, entrar e sair, chorar e rir. Por aí. Eu nunca tinha vindo aqui, não sabia o que era o festival, mas obviamente sabia que o festival era fantástico, incrível estar aqui. O filme está sendo recebido por muitas pessoas de vários lugares do mundo. A gente está muito feliz de estar aqui. Eu acho que o tema do filme não é só brasileiro, é um tema mundial. As pessoas que vêm falar com a gente falam sobre o filme, sei lá, chineses, a europeus, a pessoas da América. Então, é legal ver que o Brasil, ainda no momento que a gente vive do governo completamente conservador, a gente está dizendo coisas para o mundo que importam. Que a nossa cultura, o que a gente está produzindo importa, e que a gente não vai parar de fazer o que a gente está fazendo. Por mais de produzir, não só no cinema, mas em qualquer aspecto da arte que está sendo boicotada de uma maneira absurda no nosso país, mas que a gente continua fazendo. É quase essa resistência da mulher, é uma resistência cultural também, é uma resistência de que a gente, não só o filme, não só A Vida Invisível está aqui, várias outras produções brasileiras, então dá uma força, assim, e a gente não vai parar de produzir, a gente não vai parar de dizer o que a gente precisa dizer. Então, a gente viu o filme pela primeira vez aqui, a gente não tinha visto nada do filme. E a gente estava muito nervosa, porque eu e a Carol, a gente teve uma preparação muito junta, só que a gente gravou muito poucas cenas juntas, né? Cada um teve uma história no set, sozinha. A gente tinha que lidar com a ausência da outra. Isso foi muito difícil. Então, quando a gente chegou, sentou e viu o filme, a gente entendeu quem era, como foi a vida da personagem que a gente tanto amou e tanto construiu. E ser recebida em Cannes, eu acho que tem um gesto político nisso também, porque significa que a gente está com 7 filmes brasileiros aqui. Ou seja, o mundo está com vontade, com desejo de ouvir o que a produção brasileira tem para dizer nesse momento hoje. Então eu estou muito feliz que o nosso filme esteja sendo tão abraçado, porque existem muitas camadas nesse filme. Esse filme fala sobre aborto, esse filme fala sobre mulher solteira que não pode viajar com o filho, esse filme fala sobre o ir e o voltar, uma construção de memória afetiva muito grande. Esse filme fala sobre uma repressão, uma volta de um conservadorismo que o mundo está vivendo hoje, é global, não é uma questão do Brasil só, é nos Estados Unidos, é na Europa. Então, e ouvidas, as mulheres que têm vindo falar com a gente depois de assistir o filme, elas estão tão tocadas, e pra gente isso é um presente, porque a gente pensava, se uma mulher se sentir representada em um frame por qualquer uma de nós duas, isso já vai ter sido todo o nosso esforço e todo o nosso amor e calor por esse filme. Então a gente está muito feliz de estar aqui, assim, de verdade.
a crítica do filme é muito interessante porque é uma coisa também que fica. Eu venho do teatro e as críticas do teatro são tão importantes porque acho que a crítica fica, né? A análise daquilo naquele tempo é material daquele tempo. Então, eu acho muito importante a gente discutir o filme, a gente apontar coisas do filme, porque ele fala sobre o nosso tempo. E uma pessoa que critica o filme, que analisa o filme, também está refletindo sobre o nosso tempo e o que é produzido hoje no nosso país e no mundo. Então, a importância, para mim, é fundamental, assim, porque é um diálogo também. O filme propõe uma coisa e a gente dialoga com isso, e é importante ouvir as problemáticas todas. Então, eu acho que o papel da crítica, porque a gente tem que pegar na etimologia da palavra crítica, né? O que é a crítica? Eu acho que você ter um olhar crítico sobre alguma coisa faz parte de um processo estrutural humano. A gente tem um olhar crítico sobre as coisas e por que não ter um olhar crítico sobre a arte? O que eu acho que acontece é que tipo de crítica e que tipo de olhar você coloca por cima do outro, daquele trabalho. Eu acho que qualquer crítica ela é bem-vinda e não estou num julgamento de moral se é bom ou se é ruim. Bom e ruim, eu acho que hoje em dia é uma besteira, porque as coisas se abriram e são relativas e subjetivas. Mas eu acho muito importante você ter um processo de crítica construtiva. Mesmo que alguém fale mal do meu filme ou do meu trabalho, se tiver um respeito e uma generosidade, para mim vai ser incrível poder ouvir e crescer com essa crítica. É engraçado porque o meu pai é crítico de teatro e a gente conversa muito sobre isso, né? E ele fala, eu não sei mais se a crítica vale a pena, mas talvez o meu olhar sobre as coisas alguém ainda queira escutar. Então eu acho que a crítica é importante se ela vier com respeito e generosidade com o trabalho do outro, porque é um trabalho. Mas as críticas são bem-vindas.